Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Física 1 e vamos falar sobre o tema Sistemas de Partículas. Beleza? Essa aula foi produzida utilizando os livros do Halliday, Moisés Nussbaum e Jürgen Friedman e as referências vão estar ao final. Então, vamos para o nosso vídeo. O roteiro da nossa aula será o seguinte: na parte 1, eu apresento quais são os objetivos dessa aula e os pré-requisitos matemáticos. Na parte 2, a gente vai investigar o assunto. Vamos definir o que é o centro de massa, estudar como encontrar as coordenadas do centro de massa de um sistema de partículas, como encontrar as coordenadas do centro de massa de objetos maciços, ou corpos rígidos, estudar como funciona a segunda lei de Newton para um sistema de partículas e o momento linear de um sistema de partículas. E na parte 3 a gente apresenta as conclusões e as referências. Ao final dessa aula, o que se espera é que o aluno esteja familiarizado com o conceito de centro de massa e como funciona a dinâmica de um sistema de partículas. Também se espera que ele saiba aplicar esses conceitos na resolução de problemas e perceber os conceitos em situações do cotidiano. Para compreender bem o conteúdo estudado nessa aula, é necessário que a gente tenha já algum conhecimento sobre as leis de Newton, que foi assunto de algumas aulas antes dessa, aqui na nossa playlist de Física 1, e tenha algumas noções de cálculo diferencial integral, nada muito diferente do que a gente já tinha visto nas aulas anteriores. Já começando a falar do nosso assunto propriamente dito, a primeira coisa que temos que definir é o centro de massa de um objeto ou de um sistema de partículas. Bem, até aqui nós havíamos estudado o movimento de objetos simples, uma bolinha, uma partícula, certo? Mas mesmo no caso de uma bolinha, a gente tratava a bolinha como se fosse uma partícula. A gente não levava em consideração as dimensões da bolinha, qual era o raio da bolinha, o volume, nada disso, certo? Mas a maioria dos objetos na natureza que a física estuda são mais complexos do que simplesmente uma bolinha. Não é verdade? Uma bola de bilhar, uma bola de tênis. Então você não pode considerar o movimento desses objetos como se fosse o movimento de um único ponto se movendo no espaço. Então, quando você vê aqui, por exemplo, na figura, uma pessoa saltando de um trampolim, um bastão sendo arremessado para cima, ou um gatinho saltando de uma janela para outra, de uma laje para outra ali, você precisa considerar que são objetos extensos, são corpos que possuem uma forma e um volume, beleza? Então, os cálculos se tornam muito mais complexos. Porém, existe um ponto de cada objeto que esse ponto em si, ele se comporta como se fosse uma única partícula, como se todo o peso daquele objeto estivesse concentrado nesse ponto. Esse ponto é o centro de massa. Você pode resumir a dinâmica desse objeto pela dinâmica do centro de massa. Isso facilita muito a nossa vida em física, os nossos cálculos, as nossas previsões, o nosso próprio estudo do movimento desses objetos extensos. Então, o centro de massa, como é que fica então a definição? Vamos olhar aqui no texto. O centro de massa de um sistema de partículas é o ponto que se move como se, aí duas coisas, como se toda a massa do sistema estivesse concentrada nesse ponto, por isso ele se chama centro de massa, tá? E também como se todas as forças externas estivessem aplicadas nesse ponto. Então, quando a gente falar assim, por exemplo, onde é que está sendo aplicado o peso do corpo? Você pode considerar que o peso do corpo está sendo aplicado exatamente no centro de massa. Legal? Então, esse centro de massa ele é um ponto que todos os objetos têm. E a gente vai aprender agora como encontrar esse centro de massa de um objeto. Aqui no caso do gatinho, faltou falar, eu coloco ali aquela linha para ilustrar exatamente o movimento do centro de massa, como se fosse uma trajetória parabólica. Então observa que aí também vai se aplicar o que a gente já conhece lá de movimento em duas dimensões, certo? E agora vamos à parte dos cálculos, tá? Inicialmente, vamos considerar um sistema formado por três partículas, Aqui na nossa figura a gente tem ali um plano cartesiano, representando ali um espaço bidimensional, certo?
E a gente tem três partículas, que são as partículas aqui laranja, verde e cinza, que têm massas respectivamente M1, M2 e M3. Então essas partículas elas estão em uma certa posição do espaço e elas possuem uma certa massa, beleza? E elas três conformam ali um sistema, tá bom? Um sistema que a gente está estudando. Como que eu vou encontrar onde fica o centro de massa desse sistema, né? E aqui então tem o nosso texto aqui na caixa verde que explica isso. Ó. As coordenadas do centro de massa de um sistema de partículas podem ser encontradas pela média ponderada das coordenadas das partículas. Então vamos ver. As coordenadas do centro de massa. Como assim as coordenadas do centro de massa? O x e o y do centro de massa, que é justamente os valores, né, da abscissa da ordenada que vão fazer com que eu encontre exatamente qual é a posição do centro de massa. Então essas são as coordenadas, tá? E as coordenadas do centro de massa são a média ponderada das coordenadas das partículas. Então, para poder encontrar as coordenadas do centro de massa, a gente precisa saber as coordenadas de cada uma das partículas, M1, M2, M3. Mas não só saber as coordenadas, eu tenho que fazer a média ponderada entre elas. Então, a média ponderada é uma média, então você vai somar, né, todas as coordenadas das partículas e dividir por um valor total, mas quando eu digo ponderada, significa que existe um peso aí que eu tenho que atribuir a cada uma das coordenadas. E esse peso vai ser dado pela massa das partículas. Então vamos ver aqui na prática. Então, por exemplo, aqui, ó, como é que eu vou fazer para encontrar o x do centro de massa? O x do centro de massa vai ser a média do x1, x2 e x3 de cada partícula. Só que cada x1, x2, x3 eu vou multiplicar pela massa de cada partícula. M1x1, M2x2, M3x3 e somo todos esses três termos, beleza? Mas como eu estou falando que isso é uma média, eu preciso dividir pela massa total. E a massa total é simplesmente a soma de todas as massas, M1, M2, M3. Então como é que vai ficar? Você vai pegar cada produto, ó, cada termo, que na verdade é o produto da massa pela coordenada x de cada uma das partículas, M1x1 mais M2x2 mais M3x3, somo tudo e divido pela massa total, que é simplesmente a soma das massas. E o y, professor? O y é a mesma coisa, só que você vai trocar o x pelo y. Então, se eu quiser saber qual é a ordenada do centro de massa, eu faço a média ponderada das ordenadas das partículas. Então, eu pego o M1, Y1, mais o M2, Y2, mais o M3, Y3. Somo tudo e divido pela massa total. Beleza? Então, olha só, sabendo as massas e as posições de cada uma das partículas, eu encontro exatamente o x e o y do centro de massa. Certo? Mas e se eu tiver um sistema com N partículas, não só 3? Se forem 10.000 partículas, 1 milhão de partículas. Aí você precisaria saber as coordenadas de cada uma, as massas de cada uma, e na parte de cima aqui, o numerador da nossa expressão, ia ficar o somatório, né, desses termos, que é o produto da massa pela coordenada de cada partícula, dividido pela massa total. Beleza? Mas aqui para o nosso sistema simples, que é só 3 partículas, a gente consegue calcular isso na mão. Para um sistema de N partículas, dependendo desse N, se for muito grande, você precisaria de um método computacional para fazer isso. Então, a gente aprendeu como calcular as coordenadas do centro de massa de um sistema de partículas discreto. Como assim discreto? Que as partículas elas estão perfeitamente separadas uma da outra. Eu consigo distinguir onde é uma partícula, onde é outra. Beleza? Mas e um objeto maciço? No caso de um objeto maciço, ele não é discreto, ele é contínuo. Contínuo significa que não existe uma separação entre as partículas, elas estão todas unidas, né? Nesse caso, quando eu considero um volume de um sólido, ao longo de cada ponto no interior desse sólido, eu vou ter ali sempre uma partícula com um certo valor de massa, não é? Então você não vai somar simplesmente a massa M1, M2, M3. Você vai ter que fazer um somatório de toda a massa desse objeto que está espalhado ali naquele volume. Beleza? Então quando você tem um objeto, um sólido, né? Um objeto contínuo, maciço,
você transforma aquela soma que a gente viu anteriormente, né, um somatório, ela vira uma integral, né? Então você vai continuar fazendo, ó, vamos pegar aqui o x do centro de massa. Vai continuar sendo a soma do produto da massa pela posição. Então observa, a soma representada aqui pela integral, né, de x vezes o dm. O dm é como se fosse a massa de um pequeno volume infinitesimal do objeto que está exatamente na coordenada x. E divido pela massa total, que é esse 1 sobre m que está aqui na frente da integral. Beleza? A mesma coisa é válida para o y, a mesma coisa é válida para o z. Só que, às vezes, pode ser difícil encontrar quem é esse dm, esse elemento de massa, né? Então, dependendo do sistema, você precisa transformar isso numa integral de volume. Como é que eu faço isso? Aí você vai utilizar um conceito que é o conceito de massa específica, representada pela letra ρ, né? Então, a massa específica ela é representada pela fração, né? pela razão entre a massa e o volume de cada elemento de massa daquele corpo. Então, em cada ponto do corpo, eu posso dividir a massa pelo volume e encontrar quanto vale o ρ. Ora, mas aqui para nossos cálculos, a gente vai considerar objetos homogêneos, né? Sólidos homogêneos. São aqueles sólidos que, em cada ponto dele, eles têm a mesma composição. Ele não varia a composição de um ponto a outro. Então, nesse caso, a gente pode dizer também que o ρ ele é simplesmente a massa total pelo volume total do corpo. Beleza? Então, usando essa expressão aqui do ρ para substituir o dm aqui em cima, né, você pode fazer essa continha aqui, ó, isola o dm aqui, vai ficar ρ dv, certo? E no lugar do m também, ρ vezes v é o m, beleza? Você chega aqui, ó, que aí as integrais de baixo, né, na linha de baixo. As coordenadas x, y e z do centro de massa são a integral da posição, que é o x, vezes o elemento de volume, dv, dividido pelo volume total. Então fica 1 sobre v, integral de x dv, o y fica 1 sobre v, integral de y dv, e o z fica 1 sobre v, z dv, integral de z dv. Beleza? Então, muito simples, né? E a gente já sabe integrar funções polinomiais porque a gente já fez isso nas aulas anteriores. Então, entendendo esse conceito aqui e trazendo o nosso conhecimento do cálculo integral, a gente consegue resolver problemas desse tipo, de encontrar o centro de massa de um sólido. Legal? Quando o sólido é um objeto simétrico, o objeto simétrico ele possui um centro de simetria. Não é? Então, por exemplo, nesse caso aqui da figura, a gente tem um paralelepípedo e um cilindro. Ali está representado pelo pontinho preto o centro geométrico desse objeto. Por esse objeto ser um objeto simétrico, o centro de massa vai coincidir com o centro geométrico. Isso facilita, porque às vezes a gente nem precisa fazer a integral. A gente vai olhar para o objeto e vai dizer, bom, o centro aqui geométrico é exatamente o centro de massa. Ou quando o objeto possui um eixo de simetria, o centro de massa ele vai estar exatamente sobre esse eixo de simetria. No caso de um disco ou de um objeto aqui toroidal, né, uma rosca aqui, como por exemplo nesse caso aqui da figura, ó, né, um anel ali e um disco. O eixo de simetria passa pelo centro e é ali que vai estar o centro de massa. Beleza? Mais um objeto que tem uma forma qualquer, aí a gente vai precisar fazer a integral. E agora que a gente já sabe como encontrar o centro de massa de um sistema de partículas, a gente pode estudar a dinâmica desse sistema de partículas. Como que ele se move, como que ele se comporta mediante forças externas, né? Bom, para calcular a dinâmica de um sistema de partículas ou um objeto maciço, basta aplicar a segunda lei de Newton ao centro de massa do sistema. Então você pode, por exemplo, se você tem um grupo, né, de duas ou mais partículas e você quer estudar a dinâmica desse sistema, você encontrando o centro de massa, você pode tratar ele como você fazia antes com o caso de uma partícula, aplicando tudo ao centro de massa. Vamos olhar aqui para a figura de baixo. A gente tem um projétil ali que é lançado, ele vai descrever uma trajetória parabólica, não é? A gente já estudou isso lá na nossa cinemática.
Só que em certo ponto da trajetória o projétil explode e ele se divide em dois, tá bem? Nesse momento que ele explode, forças internas vão atuar no sistema e vão expulsar uma parte do projétil para cima e uma parte para baixo. Então, cada uma dessas partes individuais vai fazer uma nova trajetória que é dada pela linha pontilhada azul. Porém, o centro de massa do sistema ele vai continuar se movendo como se o projétil não tivesse estourado, né? Então, a trajetória do centro de massa continua sendo aquela trajetória em forma de parábola que o sistema teria se o projétil tivesse se mantido intacto. Legal? Então, aqui na figura da direita, aqui em cima, a gente tem os fogos de artifício. Eles são lançados, em certo ponto do ar eles estouram, vai partícula para tudo quanto é lado, né? Nesse caso, não é um sistema só de duas partículas, é um sistema de muitas partículas. Mas o centro de massa continua fazendo a trajetória em forma de parábola, como se nada tivesse acontecido. Então, você pode aplicar a dinâmica do sistema de partículas como sendo simplesmente a dinâmica do centro de massa. No caso dos fogos de artifício, essa trajetória ela só vai mudar um pouco, porque como as partículas são muito leves e existe a resistência do ar, elas vão acabar freando um pouco e mudando um pouco a sua trajetória, né? Mas se não fosse pela resistência do ar, todo o sistema se moveria exatamente mantendo a trajetória do centro de massa, beleza? Então as forças internas da explosão não mudam a trajetória do centro de massa, beleza? Você pode aplicar a segunda lei de Newton da seguinte forma, como está aqui na caixa de texto amarelo. A força resultante sobre o sistema, a resultante das forças externas, porque as forças internas não mudam, né, a trajetória do centro de massa, ela é simplesmente a massa total do sistema pela aceleração do centro de massa. Então, uma vez que você encontra a posição do centro de massa, você pode derivar e encontrar a velocidade, você deriva e encontra a aceleração. E aí você joga aqui na segunda lei de Newton, normal. O momento linear é a mesma coisa, certo? Então, cada partícula do sistema tem um momento linear associado a ela. Então, quando, por exemplo, a gente viu nos exemplos anteriores, do projétil que se divide em dois. Então, no momento que ele se divide em dois, cada parte dele se move com uma certa velocidade, numa certa direção, e cada parte dessa vai ter também uma massa dela, né? Uma massa M1, uma massa M2, se for mais partículas, M3 e assim vai. Só que o somatório de todo esse momento linear é o momento linear total. O momento linear total ele é a soma vetorial de todos os momentos lineares de cada partícula. Então não é só somar numericamente. Você tem que decompor esses momentos lineares em cada uma das direções, x e y, por exemplo, e somar ali as componentes de cada um para encontrar o momento linear total, que é o P ali maiúsculo, representado aqui no nosso slide, beleza? Ou eu poderia dizer também que o momento linear do sistema de partícula é justamente o momento linear do centro de massa do sistema. Então você pode interpretar dessas duas formas, né, que são equivalentes. O momento linear do sistema é a soma vetorial dos momentos lineares de cada uma das partículas e ele também é o momento linear do centro de massa. Legal? Sendo que quando eu considero o centro de massa, eu pego a massa total do sistema para colocar na equação. Chegando agora ao fim da nossa aula, eu quero destacar a importância do conceito de centro de massa, porque é um problema muito complexo, né? Quando a gente envolve um sistema de muitas partículas, nós teoricamente deveríamos ter uma equação para cada uma dessas partículas para estudar a dinâmica de um sistema. Mas encontrando o centro de massa, você pode aplicar a segunda lei de Newton diretamente a esse ponto e estudar a dinâmica do sistema simplesmente pela dinâmica do centro de massa. Então facilita muito os cálculos. E nós vimos como funciona a dinâmica de um sistema de partículas, segunda lei de Newton e o momento linear. Essas aqui são algumas principais referências utilizadas para fazer essa aula, tanto bibliográficas como online. Recomendo, quem quiser consultar, vale muito a pena.
E assim chegamos ao final de mais uma aula. Obrigado por assistir. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!